Esse projeto foi realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2022. Tenham todos uma excelente experiência! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Campos e esse é o projeto 5678 Era Uma Vez. Esse projeto foi todo produzido com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2022 e agora a gente vai começar uma aula que eu prefiro chamar de bate-papo sobre a ressignificação de objetos para a contação de histórias. Na verdade, era para essa aula bate-papo ser online, ao vivo, com as professoras das escolas que participaram do projeto, que receberam as contações de história, mas isso não foi possível, então a gente resolveu gravar essa aula bate-papo para vocês. Bom, eu vou falar um pouco sobre como foi o processo criativo das contações de história desse projeto, né? Eu faço parte de uma companhia de teatro aqui de São José do Rio Preto, a Companhia Apocalíptica. Nós trabalhamos com contação de histórias já há alguns anos e nós gostamos de trabalhar a contação de histórias que a gente chama de contação de histórias aberta, né? É um estilo, modalidade de contação que é muito desenvolvido pela Chiara Terra, que é uma contadora fantástica. Procurem sobre ela no YouTube, vocês vão encontrar vídeos assim que são muito bons. E resumidamente, né, no que consiste essa contação aberta? Ela traz a participação das crianças ativamente para a construção da narrativa que a gente está colocando ali, né? Através de perguntas, através de um esqueleto, a gente chega, resumidamente, né, com o esqueleto da história, e através de perguntas a gente vai inserindo as crianças ali, elas se sentem parte daquela construção. Lógico que a gente tem que ter toda uma preparação, porque imprevistos acontecem, né? As crianças são extremamente criativas e muitas vezes a história pode até ir para um outro rumo, muito melhor do que o que inicialmente a gente previu. Mas quando a gente tem uma história que a gente quer realmente passar ela na sua integralidade, existem ferramentas para a gente conduzir a criança por aquele caminho que a gente quer e ela sentindo que ela está ajudando a construir. Então, é um tipo de contação de histórias que é muito interessante, ele facilita a questão da criança estar ali presente, prestando atenção, não começar a prestar atenção em outras coisas, né, no ambiente, porque geralmente a gente faz as contações nas escolas, então tem muita coisa, né, no pátio tem barulho, tem funcionário, tem passarinho, tem borboleta, então isso rouba a atenção da história. E a história aberta, eu acho que ela facilita muito isso, né, porque a criança está se sentindo parte de tudo aquilo, então ela fica ali. E dentro da Cia Apocalíptica, cada contador, né, cada ator acabou desenvolvendo seus próprios métodos dentro da contação aberta. Eu me identifiquei muito com a contação de histórias com objetos e eu gosto de utilizar objetos do nosso cotidiano, objetos da casa, da cozinha, decoração da sala, para transformar o olhar sobre esses objetos e construir a história. Né? Então existem alguns exercícios, não existe certo e errado aqui, né? Porque cada um vai ter o que funciona para si. Existem alguns grupos que trabalham esse tipo de contação. Tem uma companhia que chama Ciatrux, que também eu indico que vocês procurem. Eles têm vídeos incríveis no YouTube, eles trabalham com ressignificação de objetos e é um trabalho fantástico. Muita coisa eu bebi de lá, de cursos que eu fiz com eles. E agora eu vou trazer a minha experiência para vocês, né? Bom, além da Companhia Apocalíptica, eu fui bailarina durante muitos anos e sempre que tinha algum projeto de contação, a gente pegava as contações prontas já para criança, né? Por exemplo, tem uma história que inclusive eu já contei, não sei se em todas essas escolas, mas eu já contei em muitas escolas municipais aqui de Rio Preto, que é a história do Pequetito, que é uma história da Ásia. Já trabalhei também com histórias do folclore brasileiro, mas eu nunca tinha trazido a essência da minha carreira, né, de bailarina para contação de histórias. E dentro do balé nós temos os balés de repertório, que são histórias que são lindas, né, são histórias que são muito famosas, mas que eu nunca tinha visto nessa modalidade para crianças. Muitas das histórias de balé não têm um final muito feliz, né, muitas são dramáticas, ou tem um suspense, ou tem até finais tristes, mas isso não impede que a gente consiga trazer esses assuntos que também são importantes para as crianças, né? Então eu escolhi 3 histórias,
Muito provavelmente duas delas vocês vão conhecer, que é o Quebra-Nozes, ou o Príncipe Quebra-Nozes, e o Lago dos Cisnes. E uma que ela é pouco conhecida até, mas é o meu balé preferido, que é a história de Gisele, né? Muitas dessas histórias as crianças, em especial as meninas, conhecem por conta dos filmes da Barbie, e os filmes da Barbie modificam um pouco a história para ficar um pouco mais, não nem digo lúdicas, porque elas são extremamente lúdicas, né? Do ponto de vista da imaginação, da criatividade, mas para trazer um final um pouco mais feliz. Então vamos lá, né? O primeiro passo, para mim, assim, na minha construção, é escolher a história. Então eu escolhi essas 3 histórias, já conhecia elas profundamente, por já ter trabalhado com elas na dança. E o segundo passo, para mim, foi escolher os objetos que eu utilizaria, né? Uma coisa que eu acho que é importante falar, já que a gente já vai mexer com ele, é importante a gente ter também, na minha visão, um objeto surpresa, né? Que vai atrair as crianças. Então, como que eu faço isso? Como que a gente tenta trazer um elemento mágico? No meu caso é um baú, falo que é o meu baú de segredos. Daqui a pouco eu vou explicar essa questão do segredo para vocês. Então eu tenho meu baú de segredos, mas pode ser uma bolsa mágica, pode ser a mochila da magia. Eu acho interessante ter esse elemento mágico da onde a gente tira os objetos. Então esse aqui é o meu baú, né? Eu trabalhava com um baúzinho pequenininho, mas para esse projeto eu preferi fazer um baú maior, porque eram muitas histórias e eu contei elas de maneira seguidas, né, para as crianças. Então eu apresento o baú, abro ele para as crianças e aqui de dentro eu tiro todos os objetos que eu vou precisar. Então, para poder explicar de uma maneira mais fácil, né, já que a gente também tem um tempo pequeno e não tem a interação necessária para desenvolver essa aula bate-papo, eu vou escolher alguns objetos de algumas das histórias e a gente vai trabalhar com eles. Então, o primeiro olhar que a gente tem que ter quando a gente escolhe um objeto para contar uma história é o olhar do adulto mesmo, né? O que é aquele objeto, qual a funcionalidade dele, de que material ele é feito, qual a temperatura dele. Então, por exemplo, né? É bem legal o baú, a gente coloca várias coisas, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui que eu escolhi foi esse espremedor de limão, né? Ele tá até com uns enfeitinhos, mas é um espremedor de limão de cozinha. As conchas também estão com outros elementos, mas são conchas, né? De feijão. A taça. Vamos ver aqui o que mais. As velas. E esse protetor, né? Pode ser um protetor de bolo, protetor de copo. Vamos trabalhar com esses elementos. Então, retomando, o primeiro olhar que a gente tem que ter é o olhar do adulto mesmo. Então, por exemplo, o espremedor de limão. É um espremedor de limão, né? Ele tem uma funcionalidade de apertar alguma coisa, ele é de ferro, ele é gelado. Nós temos as conchas, então, deixa eu tirar aqui. As conchas são, aqui está, não sei se aqui sai mais fácil. Elas são, não gente, não vai sair. Elas são geladas, né? Elas têm esse formato para poder pegar alguma coisa, também são de ferro. Eu tenho essa taça, que é uma taça de plástico, mas ela é prateada, não sei se dá para perceber no vídeo, né? Mas é uma taça grande, eu posso beber alguma coisa, ela me lembra festa pela cor dela, né? Não é gelada. E aqui eu tenho velas de aniversário, né? Que elas são pequenininhas, fininhas, elas são um pouco flexíveis, né? Por conta do material que elas são feitas. Também não são tão geladas quanto ferro. E aqui o protetor de comida, né? Ou de copos, que ele é bem fininho, ele é delicado, ele me permite ver o que está através dele, né? Ele tem uma textura, não é igual aos outros materiais que são lisos, ele tem uma textura. Então, esse é o primeiro olhar que a gente tem que ter. Depois, o segundo olhar, a gente pode começar a trazer um pouco do olhar da criança, né? Da criatividade, da imaginação. No que eu posso transformar esses objetos, né? Que, geralmente nós adultos temos dificuldades. Algumas crianças
as um pouco mais velhas, isso aconteceu em uma das escolas, não vou me lembrar em qual escola, também começam a desenvolver isso, né? Tipo, não, igual, o espremedor de limão era o quebra-nozes. Não, isso não é um quebra-nozes, isso é um espremedor de limão. Não, isso não é um cisne, isso é uma concha de feijão. Tinha um menino que falou isso, todos os objetos, até que eu resolvi, entre uma história e outra, explicar para eles que era uma contação com objetos, que era pra gente se soltar, usar a criatividade, a imaginação, que isso era muito importante para nossa vida, e depois disso fluiu, ele entrou na brincadeira também. Mas o nosso olhar, por exemplo, esquece os enfeites que estão aqui, né? Esse espremedor de limão. O que ele pode ser? Não sei, pra mim ele pode ser um helicóptero, ou ele pode ser um submarino, ele pode ser uma baleia, ele pode ser um farol, muitas coisas. A concha, o que ela pode ser? Né? Ela pode ser, de repente, uma árvore, com o tronco da árvore inclinado. Ela pode ser um guarda-chuva, né? As velas. As velas podem ser pessoas, as velas podem ser fantasmas, as velas podem ser árvores também, num vendaval que balançam. Uma infinidade de coisas. Esse protetor de comida, o que ele pode ser? Ele pode ser a lua, ele pode ser um lago, ele pode ser o véu de uma noiva, também uma infinidade de coisas. A nossa taça, ela pode ser uma taça mesmo, ela pode ser uma torre, um castelo, ela pode ser uma nave espacial. Então, assim, a gente vai trabalhando com essa segunda visão das coisas. Depois que a gente passou por esse primeiro olhar, o olhar do adulto, da funcionalidade do elemento que a gente tem em mãos, e a gente passou também pela funcionalidade, pela visão da criança, do que está além da funcionalidade daquele elemento que a gente vai trabalhar, a gente começa a observar aqueles pontos do primeiro olhar, do que é feito, qual a temperatura, para a gente tentar, de repente, trazer uma personalidade para aquele objeto. Então, por exemplo, o que eu escolhi para ser o quebra-nozes, né? Ele é de metal, então, entre todas as funcionalidades da parte criativa, eu vi que ele poderia ser o quebra-nozes, porque tem a funcionalidade de quebrar alguma coisa, ele tem barulho, as crianças gostam quando o objeto ele traz um elemento musical. Coloquei as cores do quebra-nozes para a gente poder identificar, né? Eu até, inclusive, na história do quebra-nozes, eu levo um quebra-nozes mesmo, pequenininho, para mostrar para as crianças, porque muitas não conhecem, né? Como que ele é tradicionalmente. Então ele é pequenininho, ele abre e fecha a boca, eu levo só para exemplificar para elas, e logo a gente já passa para a visão do nosso quebra-nozes mesmo. Então, ele é gelado, isso me traz uma ideia de uma coisa inanimada mesmo, de um boneco, né? Ele é duro, como é um soldadinho de chumbo, e ele o personagem do quebra-nozes, ele é rígido, né? Então, assim, tem, assim, uma certa frieza. Então, isso acaba compondo também a personalidade dele. Quando a gente pega a vela, as velas eu utilizei na história de Gisele, né? Elas são as Willis, que são fantasmas, que ficam ali na floresta para enfeitiçar os homens que passam por ali, para que eles dancem até a morte, né? Então, elas são branquinhas, assim, elas têm uns brilhinhos, né? E as Willis, elas são moças que morreram porque foram enganadas antes do casamento, então elas se vestem de noiva. Então eu achei, assim, que como tem esse brilhinho e elas são longilíneas, assim, são compridas essas velas, né? Elas são brancas, então elas são pálidas. Então eu achei que isso compôs muito bem. E elas têm uma rainha, que é a Mirta. Então, como eu não poderia colocar um véu para cada uma delas, eu utilizei esse protetor de comida para ser o véu da rainha das Willis, né? Então ele tem também esse elemento não sei se dá para ouvir no vídeo, esse barulhinho, que aí quando é um barulhinho baixinho, as crianças, elas ficam quietas para prestar atenção, né? Então, isso funciona muito bem. E assim com todos os outros objetos, para a gente ir compondo a personalidade de cada um dentro da história. Depois disso, a gente pode ir acrescentando elementos cênicos, né? Por exemplo, na história do Lago dos Cisnes, nós temos a Odete, que é o cisne branco,
que é a menina que foi transformada pelo bruxo em cisne. Então, né, eu utilizei a concha desse formato, né, coloquei esse elemento cênico para fazer o formato do cisne. Só que na história ela tem a filha do bruxo que recebe um feitiço e que ela fica idêntica a Odete. A filha dele é a Odile e ela é conhecida como cisne negro, né? Então, o mesmo elemento cênico, mas de outra cor, para compor exatamente da mesma forma, né? Então isso funciona também muito bem, a questão da gente trabalhar esses elementos cênicos que a gente vai acoplando, né? E aí tem vários exemplos, por exemplo, o Reino dos Doces, do Quebra-Nozes. Então peguei esses, nem sei como que chama isso, mas é de você pegar petiscos ou de colocar em drinks, né? Coloquei numa base de isopor e funciona muito bem como um reino de doces porque ele é bem colorido. Para fazer a dança dos doces, para não trazer um doce, trazer um elemento diferente, eu optei em pegar miçangas e colocar nesses tubinhos, né? Porque a gente tinha a cor de cada um dos doces, por exemplo, esse aqui era o chocolate espanhol, né? Esse aqui, por exemplo, era o marzipan. Então, além de ter o elemento da cor do doce de cada país, a gente também tinha essa questão do elemento sonoro, né? Da questão musical que as crianças gostam muito. Por exemplo, o rato do Quebra-Nozes é uma meia com um laço, que é o rei dos ratos, né? Então seria a coroa dele. O príncipe do Lago dos Cisnes é um batedor de claras em neve, também funciona muito bem. As crianças conseguem ter essa percepção lúdica muito melhor que a gente, né? Então podem ir sem medo. E aí, depois que a gente escolher os nossos personagens, a gente vai construir a nossa história, sempre dentro de uma lógica, né? A história ela tem que ter um início, ela tem que ter um meio, ela tem que ter um fim, mas eu preciso captar a criança para minha história. Então, dentro do conceito da história aberta, a gente não chega simplesmente e fala: oi, eu sou fulano de tal, eu vim aqui contar uma história para vocês. Não, a gente tem que atrair a criança para o nosso mundo. E uma das maneiras que eu acho que é mais, não vou dizer a mais fácil, mas mais interessante da gente captar a atenção das crianças para isso, é essa questão de apresentar para elas que é um momento único que a gente vai ter ali. Então, primeiro, assim, mais importante, acho que é a gente entender quem a gente é como contador. Então, se vocês estão em sala de aula e são professores e vão contar uma história, no momento da contação de história, tomem essa postura de que agora eu não sou a professora fulana de tal, agora eu sou uma contadora. Então, por isso que eu gosto, eu uso poucos elementos, né? Só a saia de bailarina e a coroa, mas isso já é suficiente para criar uma personagem contadora de histórias. Então eu chego para as crianças, a postura muda, tem aquele bom dia ou aquele boa tarde, pode ser outro tipo de saudação ali com as crianças, né? Depende de como vocês também trabalham em sala de aula. Mesmo que elas falem muito alto, ter aquela brincadeira de não, vamos de novo, porque isso vai atraindo. Se eu percebo que a turma está muito agitada, eu falo, não, então primeiro vamos fazer um aquecimento. Passo alguns exercícios de aquecimento com as crianças, alongo o braço, põe a mão no chão, porque isso vai trazendo elas para vocês e, por incrível que pareça, vai acalmando, vai diminuindo aquela energia. E aí eu falo para elas, vocês sabem o que eu vim fazer aqui? Algumas falam, contar história. Então, não vim contar uma história, eu vim contar um segredo, né? E o que é um segredo? Aí elas me explicam. Para quem que a gente conta um segredo? Sempre conduzindo para que a resposta seja para quem a gente confia. E o que eu preciso para confiar em alguém? Eu preciso conhecer. Vocês me conhecem? Eu conheço vocês? Não. Então, é o momento da gente se conhecer. Apresento meu nome. Quando eu percebo que é uma turma pequena e que eu vou ter tempo, eu explico por que a minha mãe me deu esse nome, que é Carolina, porque tinha uma música do Chico Buarque, que era um cantor, que é um cantor muito famoso aqui no Brasil, que tem músicas lindas. Minha mãe gostava muito dessa música e me colocou esse nome, então é uma homenagem. E como é o nome de vocês? Quando é uma turma muito grande, como foi nas apresentações das escolas, escolho alguns, e as crianças entram na brincadeira, elas não ficam chateadas. Se eu percebo que tem alguma que tá com a carinha muito assim, pergunto, não tem problema. Às vezes eu uso uma história quando eu percebo que a turma não tá muito conectada. Eu gosto de usar a história da casa da minha avó. Eu falo, bom, então agora vocês vão conhecer um pouquinho da minha intimidade. Imagina que vocês estão chegando numa casinha cor-de-rosa, de esquina, tem uma escadaria, e tá vindo um cheirinho de bolo lá de dentro. Vocês tocam uma campainha, abre a porta, uma velhinha de cabelo branquinho,
muito boazinha, ela chama vocês para entrar e tem um bolo de chocolate em cima da mesa, com aquele cheiro gostoso, e ela dá um pedaço desse bolo para vocês. E essa senhorinha é a minha avó. Pronto, você já conhece um pouco de como é o meu dia a dia, de como é a minha intimidade. Isso funciona muito bem, né? Isso começa, peço para as crianças fecharem os olhos. Isso funciona muito bem. No caso de vocês que são professores das crianças, as crianças já conhecem vocês, mas acho que vocês podem pegar elementos do dia a dia ou criar elementos que seriam do dia a dia de vocês para fazer essa conexão nesse momento da contação de histórias, né? Eu acho que isso, pelo menos na minha experiência, funciona muito bem. Eu também contei, as primeiras crianças que ouviram essas minhas histórias de balé foram minhas alunas de balé, né? Eu dou aula em algumas escolas e foi de maneira online, né? A gente estava no meio da pandemia, então o primeiro Nelson Seixas que eu ganhei foi para fazer essa produção dessas histórias de maneira online e isso funcionou mesmo online, né? Eu sempre peço um feedback das mães, claro que para algumas crianças não funciona, mas para a maioria funciona. Enfim, tomada essa postura do contador e essa introdução da história, né? Essa captação da atenção das crianças, a gente começa a situar a história, eu acho que isso é muito importante. Vocês sabem onde aconteceu? Foi aqui do ladinho ou foi muito longe? Foi ano passado ou foi há muitos e muitos anos atrás? Foi na época dos reis e das rainhas ou foi na época dos imperadores? Ou foi na época mais atual, agora, quando já não existiam mais reis e rainhas? Foi em que país? Um país frio, um país quente? Foi na floresta? Foi na cidade? E trazendo esses elementos, né? O que existia nessa época? Existia avião? Existia carro? Não, só existia, as pessoas viajavam a cavalo. Então, assim, trazendo esses elementos e construindo geograficamente o local dessa história. Né? Então, aí, por exemplo, foi na floresta, então a gente tem um elemento de floresta, né? Vai construindo isso. De repente, a do quebra-nozes. Ah, foi na época do Natal. O que é importante para ter o Natal? Ah, uma árvore de Natal. Então, é um elemento bem literal, mas ele não atrapalha a questão da contação com objetos, porque ele é um elemento importante para as crianças, para elas situarem ali a história dentro da festa de Natal, né? Então, depois que a gente traz esses elementos, a gente começa a fazer uma pequena apresentação dos primeiros personagens. Então, a história do quebra-nozes, a história da Clara, que é uma menina de mais ou menos, eu sempre pego a idade das crianças, 8 anos, 10 anos, 6 aninhos, e ela tem um irmãozinho que chama o Franz, que é terrível, traz elementos da personalidade dessas crianças. E aí começou a festa, eles estavam esperando o tio, e de repente, o que vocês acham que aconteceu? Ah, o Papai Noel chegou, o tio chegou. Não, a campainha tocou. E vai construindo a história com a criança. Toda a história tem um momento, né, de clímax, que é muito importante a gente dar uma ênfase nesse momento, né, dentro da contação e até com os objetos. Eu fiquei muito preocupada com uma das histórias, que é a história de Gisele, que é uma história que a Gisele, ela morre porque ela fica muito triste. E aí ela é enterrada na floresta e aí ela volta com as Willis. E eu fiquei muito preocupada, eu falei, as crianças acho que vão ficar com medo, né? Mas muito pelo contrário, em todas as escolas acho que foi a história que as crianças mais gostaram. E perguntando por quê, é justamente por isso, porque tem o suspense, tem a surpresa, tem a magia. Então, assim, trabalhar com esses elementos, mesmo que seja uma história que não tem, igual o Quebra-Nozes, ele não tem um elemento de suspense como essas, mas a gente consegue trazer essa questão da magia e do clímax, né? Que é quando eles chegam no reino dos doces. Então, isso eu acho que é um ponto importante também da gente trabalhar para conseguir captar. E a finalização da história, porque muitas vezes o clímax é muito perto do final e você termina a história e as crianças ficam com uma cara de eu quero mais, isso não é o final. Então, é muito importante a gente também saber finalizar, né? Então, chegou ao final, igual, por exemplo, a história da Gisele, que ela se despede do príncipe, eles nunca mais vão se ver, ela volta pro túmulo e ele vai embora. Então, já finaliza rápido. Essa é a história do Balé Gisele, essa é a história do Boitatá, do nosso folclore. Já finalizar e já trazer a próxima questão. E vocês sabem onde eu encontrei essa história que é um segredo? Ah, no Google, na internet, é a resposta que eu mais escuto hoje, né? Não, foram nos livros. Vocês têm costume de ler os livros? Quem aqui está lendo algum livro? Troca uma ideia sobre isso, traz essa importância dos livros, frisa que dentro dos livros a gente tem muitos segredos
né? Porque aí a gente já vai conseguindo finalizar, as crianças vão entendendo que a gente está chegando no final daquilo. Na escola, como vocês já têm no dia a dia e provavelmente vocês contam as histórias quando vocês levam as crianças para ter contato com os livros, a finalização vai acontecer de uma maneira diferente, mas acredito que seja muito importante também encontrar como trazer essa finalização. E eu gosto de sempre combinar alguma coisa com as crianças no final, né? Do mesmo jeito que a gente introduziu aquele bom dia, ter esse final. Vocês vão combinar isso comigo? Sim, eu acho que é muito importante. No meu caso, eu combino que eu vou voltar em algum momento e que elas vão me contar as histórias. Mas eu já combinei de que elas vão ler e vão contar para todo mundo, pro pai, pra mãe, pra avó, pro papagaio, pro cachorro. Então, encontrar alguma coisa que vocês podem combinar com as crianças, porque isso cria um elo ali no final. E eu acho que esse elo ele é muito importante para a finalização, né, da contação e do projeto. E aí, sim, nesse final se despir do personagem contador de histórias e voltar para quem você é, para continuar um bate-papo ali com as crianças. Foi muito rápido, né? Assim, é muito rápido, é difícil a gente explicar tudo que a gente passou para construir, né, a história, mas tentei explicar mais ou menos para vocês. Falei desses pequenos exercícios dos olhares para os objetos, né? Que parte, eu gosto de partir da história para o objeto, mas eu já dei um curso de ressignificação onde a gente parte do objeto para a história, a gente cria a história a partir do objeto, que é muito interessante. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, se for acontecer novamente, vou convidá-los para fazer esse curso, ele é bem legal. E é isso, gente. Acho que foi um projeto que foi muito importante para mim, apresentar para as escolas, para as crianças nessa retomada pós-pandemia. Foi muito legal. Gostaria muito de agradecer todas as escolas que participaram, as professoras, as coordenadoras. Muito obrigada. As crianças foram muito participativas, muito atenciosas, vocês também. E é isso. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail para vocês me mandarem dúvidas, se vocês quiserem saber sobre cursos. Vou deixar as redes sociais da Companhia Apocalíptica, que é a companhia que eu faço parte, a minha rede social, onde eu também sempre posto sobre cursos, sobre os festivais que a companhia faz aqui em Rio Preto. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Sei que não foi da maneira como a gente esperava, né? A gente não conseguiu fazer online, ao vivo, tirando as dúvidas, fazendo os exercícios ali, mas acredito que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês aqui. Então é isso, eu gostaria de mais uma vez, além de agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo e participaram do projeto, agradecer a Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto por conta desse fomento que é o Prêmio Nelson Seixas e reforçar mais uma vez que todo esse projeto, né, o estudo, as pesquisas das histórias, a produção, tanto do ano passado, que foi em vídeo, como desse ano, né, a aquisição de todos esses objetos, a ida às escolas e a gravação dessa aula bate-papo, tudo isso foi produzido com recursos do Prêmio Estímulo Nelson Seixas de 2022. Muito obrigada e até a próxima!